Ei, que bom ter você aqui conosco no Espaço Aberto. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo na arquitetura. Você que é designer de interiores e arquiteto, já curta esse vídeo, compartilhe, fique conosco e no final diga pra gente o que você mais gostou dessa conversa que eu vou ter com a Franciele Cola. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Como evoluir a sua carreira, como gerenciar um escritório com excelência. Hoje eu tenho uma amiga e profissional de longa data aqui comigo, Franciele Cola, da Porta Amarela. Fran, seja bem-vinda, é um prazer ter tu aqui comigo. Eu e a Fran, nós fizemos faculdade juntas, então somos amigas desde 2008. Né? Fran, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da tua trajetória, né? Na arquitetura, como que tu se envolveu com a arquitetura, que é muito legal a tua história. Obrigada, amiga. Estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente se encontra, né? Sempre, em vários momentos. Eu sempre digo, na alegria e na tristeza, muito mais na alegria do que na tristeza, mas nós somos amigas e parceiras de vida há muitos anos, né? Fico muito feliz de estar aqui contigo. Bom, falar um pouco da minha trajetória, da minha história, a gente ia precisar de 3 dias de podcast. Mas eu vou resumir. Eu comecei a trabalhar com móveis planejados, eu tinha 17 anos. Eu estou com 47. E já são 30 anos trabalhando no mesmo segmento. Claro que evoluindo, mudando, né? E me adaptando. Assim como todo mundo, para continuar num segmento, na sua carreira. Então, a arquitetura, ela entrou na minha vida. Eu já tinha 30 anos. Eu já trabalhava desde os 17. Com 21 anos, eu comprei a loja de móveis planejados, que eu trabalhava em Joinville. Isso em 2001, 2002. Tinha 21 anos. E fui parar no universo, né, da arquitetura, dos móveis planejados, porque já trabalhava, era encantada com quebra-cabeças, de ajudar, de resolver, de solucionar. Em 2013, eu fui para Pissarras, Balneário Pissarras, que mora no meu coração, e fiquei durante 10 anos lá com uma loja de móveis planejados, que se chamava Espaço Interior Móveis. E eu fui multimarcas, eu trabalhei com várias marcas, né? Daquele período em que você não tinha que ter uma bandeira única, exclusiva. E para vender meus móveis, para vender minhas caixas, eu ajudava os clientes. Como que eu ajudava? Aquilo que hoje a gente já faz, né? Que acaba sendo um pouco comum. Mas há 15 anos atrás, 12, 10, enfim, muito tempo atrás, o cliente comprava comigo os meus móveis, as minhas caixas, e eu entregava para ele uma solução. Eu entregava para ele uma comodidade. Por serem de fora, ou às vezes mesmo pessoas muito ocupadas, eu tinha a marmoraria, a vidraçaria, o eletricista encanador. Então, eram pessoas... Inclusive, eu tenho um pedreiro que eu sempre falo dele. O Jorge está comigo desde 2003, desde aquela época. Então, ele faz Parceiro tudo. de longa data. Parceiro de longa data, assim como muitos fornecedores que eu tenho. 12 anos, 10 anos, 15 anos, 13 anos, 5 anos. Eles sempre estão... todos estão há muito tempo comigo. E como eu ajudava o cliente na hora de vender o meu produto, que eram os meus móveis planejados, essa solução ela veio crescendo com aquele cliente que comprava uma casa e ele queria uma reforma. Então, eles diziam assim, Fran, eu vou fazer tudo contigo, mas eu quero que você me ajude. Aí eu chegava lá, derrubava a parede, o Jorge derrubava a parede, trocava piso, ponto hidráulico, o gesseiro que está comigo há 18 anos, então a gente transformava aquela casa e eu vendia meu produto. E eu fui entendendo que o cliente ele queria essa solução, que é hoje o nosso turnkey. E aí, em 2008, quando nos conhecemos, eu saía de Pissarras todos os dias, durante 5 anos, de manhã, ia para a faculdade, voltava meio-dia, 1h, trabalhava durante a tarde no comercial, no atendimento, e à noite eu ia para a burocracia. Deixava tudo organizado para projeto, né, administrativo, e no outro dia, de novo.
E eu fui fazer a faculdade de arquitetura porque eu fui vendo que as oportunidades estavam chegando. No meio disso tudo, chegavam clientes que compravam terrenos e diziam assim: ai, Fran, eu quero um projeto. Você conhece o meu estilo, né? Eu dizia, mas eu não sou arquiteta. Eu tive 2 casos muito específicos, em que uma cliente disse assim: nossa, mas você não é arquiteta? O que eu vou falar para as minhas amigas que você não é arquiteta? Eu falei, mas eu nunca falei para a senhora que eu era arquiteta. Eu sempre, né, eu sou consultora de imóveis. Na verdade, eu sou vendedora, né? Eu me identifico como uma boa vendedora. Mas eu era consultora. Ao passo que eu tive outros clientes que eu dizia, mas eu não sou arquiteta, posso fazer um projeto para o senhor? Ai, Fran, você é nossa arquiteta, você é arquiteta. A gente só precisa assinar esse projeto. Mas eu não tinha noção da burocracia, eu não tinha noção de toda a parte que envolve, né? Porque eu sempre cheguei com a casa pronta, né? Dos recursos para dentro e eu resolvia. E não tinha noção do desafio que seria 5 anos na faculdade. Nunca. Só que para fazer essas casas, eu tenho uma amiga, uma parceira, uma amiga que é a Janice. Janice é engenheira. Eu conheci a Janice, ela era noiva. Eu fiz a cozinha dela na loja de Pissarras, ela era noiva. Hoje, ela tem um menino que já está indo para a faculdade. Somos parceiras há muito tempo. Inclusive, a gente está fazendo uma casa agora. E o cliente me procurou, que é um cliente de interiores, que a gente já fez há uns anos atrás. E ele dizia, o dia que eu for fazer a minha casa, você vai ser minha arquiteta. E a Janice, né, e eu, a gente está fazendo esse trabalho. Mas ela tem uma empreiteira, executora. E a gente nunca se separou nesse sentido. Então, eu fui fazer a faculdade de arquitetura porque eu não podia ficar derrubando parede, fazer do jeito que eu fazia. Nunca matei ninguém, até hoje tá tudo certo. Graças a Deus. Né? Mas eu fui para essa evolução. E o Turnkey, desde quando eu me formei e decidi, então, sair de Pissarras e vir para cá, foi interessante porque eu não queria mais a loja. Eu decidi que eu era arquiteta agora, né? Então, eu quero ser arquiteta, vou ser rica. Seremos ricas e milionárias. E vai ser fácil, vou me formar e pronto. Só que foi aquela coisa assim, até às vezes a gente brincou. Eu saí dos móveis, mas os móveis não saíram de mim. E mesmo eu estando aqui há 1 ano, com a Porta Amarela, né, trabalhando com gerenciamento, fazendo projetos, os clientes, eles vinham e eles queriam saber da entrega completa. Porque os meus clientes sempre foram de fora, predominantemente Curitiba. E tenho clientes de outros países, tenho clientes de Rondônia, Mato Grosso, tudo é canto. Né? São os veranistas. E eles queriam tudo pronto. E chegou um ponto que eu falei, meu Deus, mas realmente, né? Monetizar mesmo é vendendo o meu produto. Vendendo os meus móveis, vendendo os apartamentos. E, claro, com o meu trabalho, com a minha prestação de serviço. Então, desde 2013, eu faço a entrega completa, onde o cliente ele tem desde os móveis planejados, que são os produtos que eu comercializo, uma fábrica que eu represento e que eu faço a entrega completa para os clientes, né, especialmente os que compram o nosso produto. E aí eles têm o acompanhamento, a execução e a entrega até da sua geladeira abastecida. Então, essa é a pequena, né, um resumo de o que me levou para a arquitetura, para me aprimorar, para me aperfeiçoar. E aqui já são esses 12 anos fazendo essa entrega completa. 12 anos com a Porta Amarela? 12 anos com a Porta Amarela aqui em Itajaí. Por que Porta Amarela? Porque quando eu tinha loja em Pissarras, eu tinha uma loja que se chamava Espaço Interior Móveis. E eu queria sair. Era uma necessidade que eu tinha de falar assim, não, eu não sou só a vendedora de móveis, né? Apesar de que eu amo ser a vendedora de móveis mas naquele momento, talvez até pela faculdade, pela arquitetura, eu queria essa mudança. Então, eu decidi fazer o escritório. E eu queria que tivesse uma porta amarela.
Sempre o amarelo me chamou a atenção. Ela sempre, nas viagens da faculdade, ela sempre parava na frente de todas as portas pra tirar foto. Então... A gente falava que a Fran era louca da porta. Viu uma porta bonita, ela queria bater foto. Exatamente. Então, isso está na essência. Eu sempre amei portas. Eu acho que as portas, né, elas têm uma história. Quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Eu sou toda filósofa, assim, né? e sempre amei portas. Portas de Minas, no Chile, portas lindas. Na Espanha, enfim, vários lugares que eu viajei. Eu sempre... A primeira coisa é porta. E eu sabia que eu queria uma porta que fosse da cor amarela. Pelo amarelo, que é vibração, que é energia, que é ouro, né? Que é... Nossa, é uma energia do amarelo. E aí, quando eu fui fazer o nome da porta amarela, o nome do escritório, eu estava numa agência e eles trouxeram vários nomes, né? Já que eu não ia ser mais espaço interior móveis. E era Maison, não sei das quantas, e não sei o quê. E cada nome, assim, que chegou uma hora, eu falei pro rapaz lá da agência, eu falei, ai, moço, bota qualquer coisa, porque vai ter uma porta amarela mesmo, e eu, como sou da referência, a pessoa vai dizer, vira a porta amarela, segue a porta amarela. Aí ele falou assim, mas eu não sabia que ia ter uma porta amarela. Eu falei, sim, a porta vai ser uma cor amarela, eu quero que tenha uma porta amarela. Aí ele lindamente parou tudo, esse era o endereço na Ressacada, meu primeiro endereço, e aí ele viu ali no Google que não tinha nada forte. Não tinha, assim, uma farmácia, que hoje tem, um mercado, nada. Ele realmente entendeu que ali a porta amarela seria um elemento forte de referência. E ele me contou uma história de um bar em São Paulo, que ele dizia que o bar chamava Bar da Casa Verde. Só que o bar tinha um nome, como era uma casa bangalô verde, as pessoas se encontravam ali e diziam, sei lá, no Bar da Casa Verde. Ele disse que eles mudaram o nome, colocaram o nome oficial entre parênteses e ficou o Bar da Casa Verde. As pessoas trocaram o nome do empreendimento como referência. E ele falou assim, não, a porta amarela vai ser uma referência. Só que seria porta amarela. Só porta amarela. Aí ele disse assim, mas agora, Fran, eu acho que você tem que ter a porta amarela. Uma senhora porta amarela. Nessa ocasião, era em São Carlos, em São Paulo, onde ali era uma região de cafeicultores. Ai, adoro história, gente. Ai, eu tirava 10, né, Lidiane? De manhã, da turma da manhã e da noite, eu era a única que tirava 10, com o professor Leandro. Adoro história. E aí ele dizia, mas tem que ser a porta. E aí lá em São Carlos, por ter essa região de cafeicultores, tinha uma área e que tinha umas casas, inclusive chama Rua Larga, né? Se chamava Rua Larga, muitas casas de chácara. E ali, claro, com os seus herdeiros, acabaram virando empreendimentos e que eles demolem essas casas, eles fazem toda a demolição. É lindo. Você chega nessa demolidora, você quer trazer tudo, mas é maravilhoso. Assim, é um shopping da construção, com grades, com portas, com coisas, maçanetas. Você fica louca. Tijolos, tudo lindo. Tudo coisa maravilhosa. E eu achei uma porta. Eu fui lá e encontrei uma porta. Aí essa porta tem 1,20, tem 2,80 de altura, uma porta com vitrais originais. E sei lá quantos anos tem essa porta. Encontrei a bendita porta. Trouxe a porta, fiz uma restauração da porta. A porta, ela tinha várias camadas de cor. Ela era verde, depois a gente fez a raspagem, ela era azul, ela era begezinha e por último ela era branca. E depois ela ficou amarelo canário. E aí a minha porta amarela se tornou a porta amarela por conta de que tinha que ser a porta para ser uma referência. E daí ficou aquela coisa mais lúdica, né? A porta amarela, o jardim encantado. Então essa é a história da minha porta amarela e todo mundo pergunta. Então, com muito amor que foi feito, né? Todo esse projeto, toda essa estrutura, porque eu queria compartilhar um pouco também, né? Com os clientes que eu tinha, esse conhecimento, essa experiência da entrega completa, mas eu não imaginava que ia tomar essa proporção, né? E aí, durante esses anos,
Eu fui case na fábrica, né? De como mostrar para 150 lojistas que a gente geralmente né? Como uma representação de uma marca de móveis. Como é trabalhar, fazer essa entrega completa, como é fazer o turnkey, como é fazer o passo a passo. Então, eu tenho a minha metodologia, eu tenho o meu sistema de trabalho, né? E aí eu compartilho com os lojistas. E aí muitas coisas legais aconteceram. Nós, Fran, nós entramos na faculdade um pouquinho mais velhas, né? Nós não saímos do ensino médio. Mais nova. Nós não saímos do ensino médio, não fomos direto. Mas o que eu vejo bastante na tua história, quando tu entrou na faculdade, tu já era uma empresária, né? Uhum. Que muitos arquitetos, eles saem do ensino médio, vão para arquitetura e saem da faculdade somente arquitetos. Demoram para ver que são vendedores, que são empresários, que são administradores, né? Tu já tinha isso na tua veia, pelo fato de já ter a loja, mas tu não ficou acomodada, né? Tu era a proprietária da loja, mas tu viu ali uma dor do cliente, foi fazer arquitetura para sanar essa dor, né? E aí, através disso, tu criou, né, hoje a Porta Amarela e tá aí consolidada. Então, o fato que eu sempre falo para muitos arquitetos e profissionais que não se acomode. Você é um arquiteto, mas você é o seu vendedor. Você é seu administrador. A gente sai muito da faculdade sabendo a projetar, mas não a gerir uma equipe, né, a gerir fornecedores, a construir, né, um legado. E eu vejo que tu, nesse tempo, construiu esse legado porque tu já tinha esse pensamento, né, de administrador, de empreendedora. Conta um pouquinho para mim como que tu foi buscando conhecimento, treinamento, da onde que tu foi encontrando as ferramentas, né, para ir atingindo e chegando nos teus objetivos. Olha, todos quando saem da faculdade, né? Em todas as áreas, eles saem um pouco perdidos, assim. A gente soube muitas coisas. Uhum. Como arquiteta, eu também tive que buscar, né? Então, a gente tem que sempre procurar sair dessa, não diria zona de conforto, porque não é que seja zona de conforto, é até onde a gente conhece, uhum, né? Até onde a gente conhece. Eu tive muitos altos e baixos ao longo desse período todo. Lá atrás, quando eu tive a oportunidade de comprar a loja onde eu trabalhava, com os meus 21 anos, eu tive muitos percalços. Eu não tinha noção nenhuma de administração, de gestão de equipe, de gerenciar. Nossa! Quando eu paro, assim, para pensar como que eu consegui, né? Uhum. E tinham pessoas que vinham me ajudando, tinham pessoas que pegavam na minha mão, né? Eu conto, às vezes, nas palestras que eu vou, nos lugares que muitas vezes eu sou convidada a ir compartilhar, ou mesmo no meio, né? Quando a gente está lá com os nossos grupos de mentoria, de aprendizado, que tinham pessoas que hoje eu sei que seguraram a minha mão e tiveram pessoas que hoje eu percebo, elas me empurraram pro buraco também. Que, né? Também ajuda, né? E que também ajuda, né? Então, a gente encontra de tudo. E o tempo foi passando e eu fui vendo que me faltava uma coisa aqui, me faltava uma ali, e eu fui buscando, né? Então, até falar para todos aqui, assim, a gente não sabe tudo, não é obrigada a saber tudo. Mas, mesmo que a gente tenha ali que a gente venda um brigadeiro, a gente tem que saber o custo dessa operação, o custo desse produto, o custo da venda e quanto você vai lucrar, né? Qual que é a tua meta, quantos brigadeiros você tem que vender por dia, o que você quer fazer naquele mês. Então, eu fui buscando. E são 30 anos, né? Então, eu investi muito em treinamento, investi muito em conhecimento. Eu depois fiz uma formação em coaching, né? Uhum. Ah, mas você é coach? Não. Eu tive que, para mim, para o meu autoconhecimento, pelo perfil de cliente que eu atendo, né? Muitas vezes as pessoas, o problema é com ela, é dela. Uhum. E não sou eu, é o momento.
E claro, tem coisas que a gente fica frustrado, né? Momentos em que a gente não está bem, então a gente tem que ter esse autoconhecimento. Então, esse processo todo, ele foi dado, né? Através de muito tombo, mas chega um momento em que você tem que buscar as pessoas certas. E aí eu busquei, né? E buscando isso, como você falou, né? Tá consolidado. Alguns momentos eu sou referência para outras empresas, para outros lojistas, né? Para a própria fábrica, mas foi um processo, né? E é um processo que dói, um processo de crescimento. Uma vez eu ouvi de alguém que crescer dói, né? Então, é um crescimento constante e é um aprimoramento. Nunca a gente está 100%, nunca a gente está pronto. Né? Todo dia é um dia novo, um aprendizado, e eu estou sempre buscando, porque quando não é uma questão quando não é uma questão burocrática, vamos dizer, de um processo, é o marketing, né? Então, a gente está sempre buscando. São várias abas, né, que a gente tem que organizar e administrar. E hoje a Fran, como arquiteta, ela também tá como empreendedora e tu tá também ali no Tutor 360. Isso. Conta um pouquinho o que é e qual que é teu papel ali. No Tutor 360. Eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto. Eu tenho um grande amigo e ele tinha um sonho. Nos conhecemos numa formação, dessas formações, inclusive numa formação em coach que a gente fez. E ele é um professor e ele queria muito escrever um livro, né? E ele tem uma história linda de vida e tudo. E por fim, entre várias coisas que aconteceram, ele tem muitos relacionamentos. Ele conhece muita gente, muitas pessoas. E trocando uma ideia, além do livro, né? William é o nome dele. William, por que não fazer uma junção, né? Desses profissionais, dessas pessoas que você conhece e fazer uma coisa legal para os jovens, que no momento a gente estava conversando. Por ele ser professor, ele entende que quando os adolescentes eles saem do ensino médio, ou mesmo a gente que sabe quando sai da faculdade, tem alguns soft skills que a gente não aprende na faculdade. Seja gestão financeira, seja controle emocional, vendas, comunicação, relacionamento oratória, com as pessoas. Né? Isso a gente não tem. Né? A gente pode até ter lá em algum momento, fazer algo, mas não é afinco assim. E aí o tutor surgiu através dessa conexão de várias pessoas, de vários tutores. E essa plataforma hoje, né, que está tomando cada vez mais força, a gente tem tido entradas assim nas escolas, a gente tem o apoio de várias instituições fortes, né? Porque ali é uma plataforma de desenvolvimento desses jovens. Legal. Muitas vezes dentro das aulas de mentoria, com os jovens estão os pais desses jovens, né? Porque o que a gente fala. E eu tive o privilégio de ficar com a parte de empreendedorismo, né? Por quê? Talvez eu não seja a mais velha de todo o grupo, mas eu tenho muito tempo de estrada empreendendo. Sim. E como tenho 5 pilares principais que pautam o meu negócio e que são principais, né? São esses pilares para qualquer empreendimento, para qualquer área. E então eu tenho um mini curso dentro da plataforma para esses jovens, onde a gente vai falar para quem quer um dia empreender, seja empreender no seu negócio, seja intraempreender, trabalhando, né? Quais são esses principais pilares? Então, é um trabalho bem bonito, bem legal, com resultados muito bacanas e está num crescimento, num desenvolvimento que nos orgulha muito. Esse processo para te chegar ali, né, hoje ensinando, né, e falando também sobre empreendedorismo, tu acha que tem muito a ver com a tua evolução como profissional ou o autoconhecimento que tu foi tendo de ti mesmo, das tuas habilidades, assim? O que tu acha? Eu te pergunto porque eu vejo por mim, né? Eu saí da faculdade arquiteta. Eu demorei para eu entender que eu era empreendedora, que eu gostava. Não que todo arquiteto tenha que ser empreendedor, né? Tem muitos profissionais que são excelentes em sentar e projetar e graças a Deus, né? E ainda bem. E ainda bem, né? Mas assim como eu vejo que também não era o teu perfil, né?
A gente sempre foi muito mais da comunicação, essas mais tagarelas da sala. Mas eu demorei para entender que, né, a arquitetura, eu poderia usar, né, as minhas habilidades pessoais para a arquitetura, né? Aqui com podcast, também palestrando em outras funções. Como que tu chegou, né, a se entender bem, né, como empreendedora a ponto de ensinar também? Acho que é um misto dos dois, porque é da personalidade da gente. Claro que você pode desenvolver oratória, comunicação, né? As habilidades a gente desenvolve. Mas tem coisas que já são nossas, né? Como você falou, a gente era mais tagarela da turma. Por quê? Porque a gente sempre... Eu me vejo desde pequenininha, desde criança, representando a escola. Nas gincanas eu que era eleita para ir lá responder as perguntas, porque eu não tinha vergonha de errar, né? Quando eu tinha que pedir as prendas, eu morava em cidade pequena, assim, né? Então, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai era borracheiro, minha mãe sempre cuidou da casa, né? Fazia pão para sustentar a gente e tudo. Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu era desinibida. Então, eu nunca tive problema em levar um pão para vender, em passar no comércio e pedir, então, falar agora que a gente está na época da festa junina, pedir canjica, pedir pinhão, né, para a escola. Vendia rifa, e a minha rifa eu vendia no primeiro dia, depois eu vendia das coleguinhas mais 10, 12 rifas, porque elas não tinham coragem, elas tinham vergonha de se apresentar e vender uma rifa, né? Em prol de uma coisa legal, que era para nossa escola e ganhava ponto ainda, né? Eu sempre vi o lado positivo, assim, né? Então, acho que tem essa questão da personalidade, que me ajudou muito. Ter coragem também, né? Ter coragem, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu saí de casa. Meus pais, né, com consentimento, eu saí do Mato Grosso e vim para Santa Catarina para estudar e trabalhar. Então, eu vim para Joinville e morar com uma tia minha e comecei a trabalhar. Já trabalhava, mas foi onde eu me encantei pelo meu universo dos planejados, né? Que eu volto a falar, que eu sou apaixonada. Mas eu acho que foi um misto disso, né? E aí, se entendendo como pessoa, né? E sempre despretensiosamente, porque aos poucos as pessoas vinham me procurar como eu fazia. Me ajuda. Como que você faz? Como que você consegue? Isso faz muitos anos. E é uma facilidade de compartilhar. E eu gosto disso. Eu nunca fui egoísta, sabe? Eu nunca me vi egoísta em nenhuma área, especialmente do conhecimento. Então, tem uma amiga nossa, uma grande amiga, a Fernanda, que está morando agora fora, né? E a Fernanda, por muitas vezes, ela me ajudou muito, mas muito. Além da cola, né? Além de, né? Mas mesmo profissionalmente, né? Então, ela me ajudava com uma planilha, ela me dava uma orientação, sabe? Então, esse compartilhar, imagina que eu sempre tive pessoas maravilhosas me ajudando. E não me custava nada, e não me custa nada alguém sentar aqui e eu ajudar com o organograma. Não me custa nada eu sentar aqui e ajudar ela a fazer um plano de cargos e salários para a equipe dela, porque eu fiz para minha, né? Claro que eu fiz o investimento para ter esse conhecimento, mas não me custa nada transmitir aquilo que eu sei, né? E aí a gente vai vendo que isso tem um valor para as pessoas, né? Isso é um a mais como arquiteta, é um diferencial também. Cada um tem o seu jeitinho, né? Cada profissional tem o seu detalhe. Mas hoje eu como você, né? Eu me reconheço e tive que aceitar. Porque às vezes a gente não aceita isso, né? A gente não se vê assim. Não, exatamente. Eu saí da faculdade de arquitetura arquiteto. Mas eu queria fazer outra coisa. Mas eu queria ter o podcast. Mas eu queria... Eu falava, não, eu não posso, eu sou arquiteta. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso para os arquitetos, né? Que estão em casa e às vezes pensam em desistir. Ou às vezes pensam, ou qualquer profissão, né? Isso não é para mim. Às vezes a pessoa só não tá fazendo direito. Não tá fazendo o que é dentro do perfil dela, né? Aí entra o autoconhecimento, né? Ela saber o que ela é boa para trazer isso dentro da profissão sem precisar mudar de profissão, né?
como tu falou ali de ensinar também, eu acho que ensinar, tu aprende muito mais ensinando quando tu compartilha esse conhecimento do que quando tu guarda só pra ti, né? Um dos propósitos também do podcast, até de trazer aqui, é justamente isso. Encurtar esse caminho que às vezes foi tão difícil pra gente, para as outras pessoas, né? Não é todo mundo que precisa passar pelo que a gente passou. Não. Né? Se a gente pode encurtar desde, como ali tu com o Tutor 360, se a gente pode encurtar já o caminho do estudante, né? Para que ele encurta esse processo e todo esse sofrimento, né? E sofrimento e glória também, né? Que é empreender. Então, que legal a gente poder compartilhar e trazer um pouco mais, né, desse conhecimento. Porque o processo, eu trabalho além, né, do 360, que até a linguagem é diferente, né? Então, assim, quando eu falo com um estudante, é uma linguagem, porque ele não está preparado ainda para até certos vocabulários do que a gente vai falar. Como vai numa faculdade, né? Ou quando eu estou num outro grupo de empresários, aí a gente fala de outras coisas e o vocabulário muda mesmo. Essa parte de ensinar, nesse processo, né, que a gente aprende a compartilhar, ele vai existir. Eu faço mentorias para lojistas e também para profissionais da área de arquitetura de interiores e designers, né? Eu tenho uma mentoria que se chama Abril, então ela tem toda uma história, porque é do nome e quais são os passos que a gente faz. Mas o processo, cada um vai ter que passar. Mas, para chegar daqui a ali, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um organograma. Primeiro passo. Mas você tem que saber o que o seu escritório vai fazer, o que a sua loja vai fazer, qual é o nicho, quem é o seu público, onde que você está, quantas pessoas você vai precisar para a sua equipe, né? Às vezes tem um mundo ideal, a gente tem as caixinhas lá. Mas você tem que ter um ponto de partida. Eu fui aprender isso, contratando não sei quantos, que eu não precisava de 2, 3, só 2 já ia ser o suficiente. Fazendo a função de 2, 3, meu Deus, era só ter uma pessoa aqui, né? Então, esse processo de aprendizado, é claro que todos nós vamos passar, mas você pode encurtar isso de tal maneira que aquilo que eu errei e aquilo que eu acertei, né, a gente pode compartilhar. Quando eu faço parte de outros grupos, de outras mentorias, puxa vida, eu falo, meu Deus, mas eu fiz toda a vida isso errado. Queria ter te conhecido há 10 anos atrás, né? Então, eu também estou encurtando. Isso. E quando eu tenho lá um conselho de algo bem específico, nossa, eu sei que aquilo ali me economizou 3 anos de vida, de investimento, de tempo, de estresse, de tudo, e de resultado positivo. Então, é um aprendizado constante e um compartilhamento constante. Tem algum erro que te marcou bastante, assim, que te ensinou? Tipo, nossa, eu lembro que esse erro aqui me ensinou... Olha, eu tive erro... Puxa vida, eu vou falar uma coisa que eu aprendi dentro de um desses grupos que eu participo até hoje. É o confiar. Olha que coisa forte. Eu sempre falo lá no escritório, todas as pessoas que são contratadas, pode ser meu braço direito. Aqui o verbo é conferir. Porque confiar, eu confio em todas as pessoas que estão ao meu lado. Eu confio nas minhas amigas, eu confio nos meus fornecedores, confio nos meus prestadores de serviço, eu confio no meu cliente, eu confio. Mas eu tenho que conferir. E certa vez, por não conferir, eu tive, assim, uma consequência muito forte. Então, não é um erro de não confiar. Eu não quero que a pessoa interprete errado. Né? Mas falando de empreendedorismo, seu negócio, é o conferir. Porque a gente deixa passar alguma coisa. Então, o confiar sem conferir. Eu acho que hoje tudo, desde então, eu confiro tudo. A gente tem que conferir.
Isso em algo mais subjetivo, né? Agora, algo assim que seja palpável, que você dá um exemplo, assim, mas na minha inexperiência, um erro é o barato que sai caro. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, pra você ter uma ideia. Eu cobrei do cliente R$ 3.500 pelo serviço e para resolver foram R$ 13.500. Porque ela queria muito tal coisa, falando agora como arquitetos, né, na nossa área, e ela queria muito, e aí valores, e ela queria enxugar, e eu abri mão da mão de obra. Eu falei, não, não, mas isso está mais caro, isso está mais barato. E foi uma decisão dela, né? Só que ela decidiu algo que comprometeu toda a entrega. E o teu trabalho? O meu trabalho, mas ela também confiou. E ela era inexperiente. E desde então eu aprendi assim: o cliente ele não tem que saber. É igual a gente vai no médico. O médico ele tem que falar com a gente a nossa linguagem. Ele não pode falar mediquês, senão a gente não entende. A gente se apavora, né? E aquele momento eu tinha que ter tido um pouquinho mais de pulso. Não vai ser legal. É muita diferença. Então, hoje, quando um cliente meu chega com orçamento assim, eu tenho por tanto, o risco é seu. Então, esse foi um erro. Porque eu fui muito... Eu quis ser mais flexível com ela. Não que eu não seja inflexível. Mas a gente vai mudando e a gente vai dizendo. Tem coisas que a gente economiza aqui, mas tem coisas que não pode abrir mão. Aprender a dizer não para o cliente também, né? Acho que isso que a gente vai aprendendo com a experiência ali, a falar para o cliente, não, dessa forma eu não faço, dessa forma eu não trabalho, dessa forma não vai dar certo. Isso. Né? Isso realmente é um erro que ensina muito. E a gente... Por mais que a gente está falando e passando a dica aqui, muita gente só vai aprender quando passar por isso, né? Quando realmente vê, poxa, eu cedi demais. E agora eu tô me ferrando. E também faz parte de um processo. Aí como que você não faz? Como é que eu vou falar isso para um jovem, né? Ou para quem me procura. E como que eu vou proceder? Dentro de alguns pilares existe isso, o teu posicionamento, o que você faz e o que você não faz. Que o mais legal de tudo é você saber o que você não tá afim, que você não topa, que você não faz de jeito nenhum. Ótimo. Porque o que você faz, você vai fazer muito mais coisas, né? De repente, eu tenho algumas coisas no escritório que eu não faço, e ponto. Mas eu faço tanta coisa. Então, a melhor coisa é aquilo que eu realmente não abro mão. Então, por ser dica, né, gente? Não é uma coisa assim que todo mundo, que você vai para uma opção mais econômica, que vai dar errado. Mas não, a gente tem que também, né, se posicionar nisso. A gente já tem um sexto sentido. Isso não ia ser legal. Eu poderia não ter arcado? Poderia, foi uma decisão da cliente. Só que eu estou no mercado há tantos anos e às vezes é um detalhe que faz você perder toda uma reputação, né? Então, eu preferi pagar e estar aqui e tranquila, até para contar dando risada. Mas eu vou dizer que não fiquei muito feliz naquela época, né? Sempre um desafio, né? A gente sempre acha que... a gente olha para trás, né? Tudo que eu passei. Mas às vezes a gente também tem que ver tudo que a gente ainda vai passar. E como não passar por tudo isso? Eu acho que, bem o que tu falou, estando bem alinhado ali com o que eu vou entregar, com o que eu não entrego, com os meus valores, com o que eu faço, com o que eu não faço, é essencial, né, Fran? Franco, fala um pouquinho pra gente também ali desse... desafio de ensinar. Como é que começou essa coisa de tu ensinar, né? Passar dica, porque tem muita gente que tem escritório há 15, 20 anos, mas nunca pensou em ensinar isso, né? Foi despretensioso, né? É claro que a gente está hoje... Eu vejo muito isso, assim. Não sei se porque eu estou no meio de muita gente. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que tem muitos mentores, mas são pessoas, assim, gente de alto nível. Muito, 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 muito. Então, a gente está... E a gente conversa muito, né? Uma fase do mentor, a mentoria. Eu sempre busquei mentores, né? Eu sempre busquei pessoas para me ensinar.
Hoje eu vejo como, nossa, ele era um mentor para mim. Mas naquele momento ele era um consultor, ele estava me ajudando. E despretensiosamente as coisas foram indo para um caminho em que quando a pessoa vê o seu resultado, é igual chegar alguém para você e falar, Lide, como que é fazer um podcast? Né? Aí você vai contar como que você começou, como que é, os bastidores, né? O passo a passo. Então, a pessoa chega e ela te pergunta. Olha que legal. Na minha área, no meu segmento, por eu estar sempre envolvida com muitos lojistas, porque geralmente quando a gente tem uma representação de uma marca, a gente tem lá 100 lojistas, 150, 200. Hoje eu sou representante da Móvel Mar. O Móvel Mar é a fábrica do Paraná, né? Que fica em Ampere, no Paraná. E estamos aí há uns 15 anos juntos, desde quando eu estava em Pissarras e decidi vir para cá. Então, é a Móvel Mar, que é a marca que eu represento. Nós somos em 160 lojistas. Eu já fui representante de outra marca, em que nós éramos em torno de 500 lojistas a nível de Brasil. Então, quando a gente está nesse universo, a gente troca muito. Só que tem pessoas que estão há muito tempo e elas não fazem questão de trocar. Elas acham que elas vão entregar ouro pro bandido. Às vezes ela vê você como um concorrente, não como um parceiro, um aliado, né? E talvez eu, por ter essa coisa de sempre querer transbordar. Quando tem os encontros dos lojistas, que eu ligo pro escritório e eu falo... Ai, me passa o checklist tal. Ai, me passa o tutorial do render. Ai, me passa o passo a passo, não sei das quantas. Porque eu desenvolvi um sistema de trabalho que, para entregar na excelência que eu entrego, com dia e hora marcada e até a geladeira abastecida, a gente precisa ter um processo muito bem alinhado. E eu tenho um macro processo. Eu tenho um processo de entrada do cliente para um projeto, para um orçamento que inicia-se especialmente com os planejados. E aí a gente tem todo o desenrolar do projeto, do orçamento, da venda e da execução. E eu coordeno toda essa equipe e sou responsável por todos eles, né? Então, eu preciso ter um macro processo muito bem desenhado. Só que eu fui fazendo isso ao longo do tempo, né? Buscando conhecimento, aprendendo, como a gente conversou. E aí, os de fora, mas como que você faz? Parece tão difícil fazer. E eu falo, mas é tão fácil. O fácil para mim, porque eu já validei, né? É um método. É o nosso método de trabalho. E tu já errou, já acertou, já organizou? Já errei, já acertei, já organizei. Aí tudo vira um checklist, a gente faz o PDCA. Não é aquela coisa assim, sempre acontece esse mesmo problema. Vira rotina. Não, né? Então... O ensinar, o ajudar as pessoas veio dessa coisa mais despretensiosa de falar, não, mas isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assado. Ao ponto que eles começaram a reconhecer que existe uma maneira diferente de como eu trabalho. Então, eu não sou só uma loja de imóveis e não sou só um escritório de arquitetura, né? Eu sou uma solução completa e que... Para muitos lojistas é muito difícil entregar isso. E para muitos arquitetos, poxa, como é que eu também vou me responsabilizar, vou vender os móveis? Eu também... Né? Então, tem que ter, claro, aí alguém com experiência, que passou pelo caminho, né? E que, claro, também estou aprendendo todo dia muitas coisinhas novas para ajudar meus aluninhos, né? Para ajudar também, né? Os queridinhos para se desenvolverem e terem resultado, né? Fran, que legal, que legal. É isso aí. É sempre um desafio a gente evoluir, empreender, se desenvolver como arquiteta, como professora, como empreendedora, mulher, tudo que a gente tem que ser, né, nessa vida, né, Fran? É um prazer ter você aqui. Acho que uma lição que a gente tira aqui também é a gente sair da bolha, né? Sim. Eu acho que ali quando tu foi para outros tipos de treinamento, para outros tipos de desenvolvimento, tu pôde ver outras versões da Fran. Exato. Né? Exato. E é o que eu sempre falo, a gente sempre tem muitas versões, a gente só tem que correr atrás e buscar se desenvolver e ter esse autoconhecimento. Isso. Obrigada, tá? Obrigada a você, minha amiga. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo, né? E te dizer, assim, que a admiração, de verdade, né?
que eu sempre tive por ti como mãe, como mulher, né? Como profissional. E te ver aqui, assim, é muito legal, né? E eu te falei, nós somos uma colchinha de retalhos. Nós somos um pouco de tudo. A gente vai vendo o que encaixa mais, né? E a colcha de retalho tem que ter harmonia nas cores, nas formas. E a gente precisa se encaixar nessa colchinha, porque nós não somos uma cor só, né? A gente, especialmente nós duas, né? Pela nossa trajetória de vida, de muitas coisas. Faz eu chorar. Na alegria e na tristeza, né? E nesse momento é de muita alegria. Então, eu fico muito honrada, muito orgulhosa de você. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo, de coração. Um prazer ter tu aqui. A amizade, né, é isso, faz parte. E é muito legal quando, além de a gente ter amizade, também tem esse companheirismo e de profissão, né? E de empreendedoras, de mulheres. As redes sociais da Fran vão estar aqui embaixo na descrição, da Porta Amarela também. Entra lá, conhece um pouquinho o trabalho da Fran, continue nos acompanhando aqui e comenta aqui embaixo no vídeo que tu mais gostou dessa nossa conversa. Espaço Aberto, seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro